A Venezuela foi suspensa do Mercosul neste sábado. A decisão foi tomada em um encontro dos chanceleres dos países fundadores do bloco. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai entendem que a Venezuela rompeu a ordem democrática. Esta é uma declaração que acrescenta o isolamento por parte do Mercosul ao governo da Venezuela, dizendo: parem com isso, chega de morte, chega de repressão, não é mais possível submeter o povo a esse tipo de tortura. Neste documentário, apresentaremos sobre a posição do Brasil quanto à reintegração da Venezuela no bloco do Mercosul, fazendo uma análise profunda sobre os impactos sociais, econômicos, políticos e jurídicos da situação. Vamos explorar como a Venezuela pode atender aos requisitos para sua reintegração, levando em consideração os seus compromissos e as reformas já implementadas. Além disso, discutiremos quais seriam as implicações da continuidade da Venezuela excluída do bloco ou da sua reintegração e quais seriam essas consequências também para o Mercosul. O presidente venezuelano Hugo Chávez comemorou nesta terça-feira a adesão plena da Venezuela ao Mercosul após uma cúpula extraordinária dos presidentes do bloco em Brasília. A história da Venezuela no Mercosul é marcada por momentos de parceria, mas também por desafios políticos e institucionais. Em 2006, a Venezuela entrou com um pedido para tornar-se membro permanente, mas somente em 2012 ela entrou como membro pleno do Mercosul. Posteriormente, ela passou por dificuldades internas que levaram à exclusão de sua participação, suspensão de sua participação no Mercosul, devido às preocupações com a falta de compromisso com os princípios democráticos do bloco. A adesão da Venezuela ao Mercosul foi vista inicialmente como uma grande oportunidade para fortalecer a cooperação regional, mas as tensões políticas logo surgiram. O país entrou no bloco em 2006, mas sua plena participação foi marcada por polêmicas, especialmente devido à sua abordagem autoritária sobre o governo de Hugo Chávez e, posteriormente, Nicolás Maduro. A participação da Venezuela foi inicialmente bem recebida, com uma agenda voltada para a maior integração econômica e política. Contudo, a crescente instabilidade interna e a precarização da democracia levaram à suspensão da Venezuela do bloco em 2016. A partir de então, o Brasil e outros membros do Mercosul têm avaliado os critérios necessários para uma possível reintegração. Do ponto de vista do Brasil, a suspensão da Venezuela foi necessária para preservar os princípios democráticos do Mercosul. A crise política e humanitária no país tornou inviável sua permanência no bloco sem comprometer os valores que norteiam nossa integração regional. Contudo, o Brasil vê essa medida como um passo temporário, condicionado a mudanças internas na Venezuela. A Venezuela tem assumido compromissos para restaurar a democracia e os direitos humanos dentro do seu território. A questão agora é saber se essas reformas são suficientes para garantir uma garantia para a reinserção ao Mercosul. O Brasil defende que a soberania da Venezuela deve ser respeitada, mas sem que seja utilizada como justificativa para a violação dos direitos humanos. A responsabilidade de proteger os direitos humanos impõe limites à situação interna da Venezuela. A restauração ou não da filiação da Venezuela ao Mercosul pode ter impactos profundos, tanto para a região quanto para o próprio país. A reintegração da Venezuela ao sistema do Mercosul significaria uma oportunidade para reforçar a cooperação regional, promovendo o desenvolvimento econômico e social, com ênfase em áreas como infraestrutura, energia e saúde. Isso contribuiria para a estabilidade política e econômica da região, além de promover o fortalecimento da integração regional. Por outro lado, a não integração manteria o isolamento da Venezuela no contexto regional, o que poderia aumentar suas tensões internas e limitar a possibilidade de cooperação com outros países sul-americanos. Além disso, o Brasil e outros países do Mercosul ficariam com um dilema político.
equilibrando a busca por estabilidade regional e com a necessidade de cumprir os compromissos democráticos e os do próprio Mercosul. Esperamos também poder receber logo e muito rapidamente de volta a Venezuela. A normalização da vida política venezuelana significa estabilidade para toda a América do Sul. O Brasil, como um dos membros fundadores e principais do Mercosul, mantém uma posição clara e consistente sobre a reintegração da Venezuela ao bloco, com ênfase na defesa da democracia, dos direitos humanos e da estabilidade regional. A postura brasileira, ao longo dos últimos anos, tem sido pautada pela preocupação com a crise política e social enfrentada pela Venezuela, destacando-se em sua defesa por um retorno à ordem democrática no país vizinho. O Brasil tem reiterado a importância de uma proposta que respeite os direitos fundamentais da população venezuelana e promova a estabilidade da região, ao mesmo tempo em que busca um consenso no Mercosul sobre o tratamento da situação venezuelana. Além disso, o Brasil propõe a criação de um mecanismo de monitoramento conjunto, com a participação da OEA, a CIDH e a ONU, para acompanhar a implementação das reformas políticas e sociais na Venezuela, garantindo que o país atenda aos padrões exigidos para a reintegração. Reconhecemos a importância estratégica da Venezuela para o Mercosul e mantemos a disposição para promover um diálogo construtivo. A reintegração dependerá do restabelecimento das condições democráticas essenciais para o fortalecimento do bloco. O Brasil seguirá apoiando iniciativas que favoreçam essa transição e reforcem a cooperação regional. A responsabilidade de proteger os direitos fundamentais impõe limites à atuação interna quando esses direitos são sistematicamente violados. Agora vamos analisar o impacto da soberania da Venezuela e os direitos humanos no contexto das relações internacionais, propondo soluções para as disputas no Mercosul. A questão da soberania da Venezuela deve ser respeitada, mas é fundamental que a soberania de um Estado não seja usada para justificar a violação dos direitos humanos. O Brasil acredita que, quando há uma violação sistemática de direitos, a comunidade internacional tem o dever de intervir, exigindo eleições justas, livres e claras, com acesso a todas as informações possíveis. Além disso, é indispensável a garantia dos direitos políticos aos opositores. Em relação à solução pacífica de controvérsias, o Brasil propõe a criação de um sistema robusto dentro do Mercosul, para lidar com disputas relacionadas à democracia e aos direitos humanos. Esse sistema deve focar no diálogo, na mediação e na cooperação pacífica entre os Estados-membros. O Brasil entende que fortalecer o Mercosul exige a implementação de instrumentos concretos e vinculantes para assegurar o respeito aos direitos humanos e à democracia. Propomos a criação de um tribunal regional ou órgão independente com autoridade para avaliar a situação política dos estados e recomendar sanções ou medidas corretivas, sempre com base nos princípios do bloco. Além disso, destacamos a importância do diálogo constante e transparente entre os membros, com estratégias claras para prevenir crises e promover soluções conjuntivas. O Brasil reafirma seu compromisso com a integração regional, consolidando a soberania nacional com os valores coletivos do Mercosul, sempre em favor da estabilidade política e do bem-estar dos cidadãos. Analisando o aspecto econômico, é importante compreender como a Venezuela se comporta no comércio internacional e os desafios econômicos que o país enfrenta dentro do Mercosul. A Venezuela tem adotado práticas protecionistas, como tarifas elevadas e barreiras comerciais, o que tem afetado negativamente a integração econômica regional. Houve um contencioso envolvendo o Brasil e outro país membro do Mercosul, que o diálogo foi fundamental. O contencioso em questão diz respeito à exportação de algodão e de seus derivados. A Argentina aplicou salvaguardas transitórias sobre determinados produtos têxteis brasileiros. Essas medidas, que foram classificadas como protecionismo comercial, consistem em barreiras não tarifárias, adotadas para proteger a indústria local da concorrência estrangeira.
No entendimento do Brasil, essas salvaguardas anulam ou comprometem os benefícios adquiridos nos acordos firmados no âmbito da Organização Mundial do Comércio, a OMC, incluindo os previstos no GATT. Diante disso, a OMC recomendou à Argentina a revogação das salvaguardas. O organismo, por meio de seu sistema de soluções de controvérsias, reforça a necessidade de observância das normas multilaterais e promove práticas comerciais justas entre seus membros. O Brasil reafirma sua posição em defesa de um comércio internacional equilibrado, respeitando os princípios da OMC e buscando soluções alinhadas aos interesses do Mercosul e da economia global. A análise sociológica e antropológica também desempenha um papel crucial no entendimento das dinâmicas de política da Venezuela, no que diz respeito ao conceito de autodeterminação dos povos. Relacionando a situação da Venezuela com os conceitos de Hobbes, podemos observar que a Venezuela vive uma guerra de todos contra todos, com uma grande tensão social e política, onde a ordem social está em risco devido à ausência de um pacto social estável. Além disso, a noção de autodeterminação dos povos, defendidos por teóricos como Pierre Clastres e Boaventura de Souza Santos, destaca a importância de respeitar a diversidade cultural e intelectual dos povos, evitando o epistemicídio e o etnocídio. Agora, vamos compreender como a história da democracia e dos direitos humanos no pós-Segunda Guerra Mundial impacta a situação da Venezuela. Após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil, como defensor dos direitos humanos, tem se posicionado contra regimes autoritários e em favor da restauração da democracia. No caso da Venezuela, isso significa um comprometimento com os valores da liberdade, igualdade e justiça, que foram os pilares do sistema internacional pós-guerra. O sistema partidário venezuelano é caracterizado pelo domínio do PSUV, o maior partido atualmente do país, sobre todos os outros e com uma grande repressão a opositores da ordem política vigente. A Venezuela adota o sistema majoritário para suas eleições presidenciais, sem porcentagem mínima para se eleger. A votação não é obrigatória e é por meio de urnas eletrônicas, que imprimem um comprovante de que o voto foi registrado na máquina, que é então depositado em uma urna. O sistema eleitoral venezuelano chegou a ser elogiado por algumas organizações no começo do século, mas hoje em dia sofre de muitas acusações de fraude, imparcialidade e manipulação. Por fim, vamos analisar as implicações políticas e econômicas da suspensão da Venezuela para os países do Mercosul, além de enfatizar o impacto da reinteração para o processo de integração regional. A suspensão da Venezuela afetou negativamente a dinâmica do Mercosul, já que o país é um dos membros fundadores e o seu isolamento enfraquece a dinâmica regional do bloco. A reintegração traria benefícios como a retomada do diálogo e da compreensão regional, mas também exigiria reformas profundas dentro do país. A suspensão da Venezuela abalou a essência do Mercosul. Um dos seus membros fundadores, hoje isolado, expõe as fragilidades de um bloco que deveria simbolizar união e força regional. A reintegração da Venezuela não seria apenas um gesto diplomático, seria um passo crucial para restaurar o diálogo, a cooperação e a esperança de uma América do Sul mais integrada. No entanto, isso exige muito mais que palavras. Requer uma Venezuela transformada, alinhada aos princípios democráticos e econômicos que sustentam o Mercosul. O Brasil, um dos pilares da estabilidade na região, carrega a responsabilidade de liderar esse caminho. Mas, será que estamos prontos para encarar o desafio? A reintegração da Venezuela não será apenas um benefício ao bloco, será um ato de coragem, justiça e humanidade. Enquanto isso, o silêncio grita mais alto que as vozes de quem perdeu tudo. Não podemos esquecer as vítimas que lutaram por liberdade e justiça. Suas histórias são um lembrete doloroso de que cada escolha política tem rostos, nomes e vidas. Que o futuro do Mercosul não seja apenas sobre tratados, mas sobre pessoas.